Estamos mais uma vez ao vivo pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto, também pelas redes sociais da Prefeitura. Essa é a live da Prefeitura de Rio Preto, de número 65, desde o início da pandemia. Quem vai atualizar os dados hoje é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréa Negra. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. Vamos dar início então à atualização dos dados da doença aqui no nosso município. Hoje nós estamos com 1.859 casos confirmados. Destes, 60 são óbitos, né? Estaremos aí descrevendo os óbitos mais à frente. 972 pessoas recuperadas, 342 são profissionais de saúde e 341 pessoas foram casos de síndrome respiratória grave que precisaram de uma internação. Até o momento, nós testamos 10.679 pessoas, com 8.820 resultados negativos nessas testagens. Um total de notificações de pessoas que procuraram o serviço de saúde de alguma forma para um atendimento médico foram em torno de 15.891 pessoas com estado gripal que passou em atendimento na nossa rede pública ou privada aqui no município. Nosso coeficiente de incidência no município está em 403 casos para cada 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes aqui em Rio Preto, 400 pessoas são positivas para coronavírus. Próximo. Então, ontem, no domingo, nós tivemos ali 167 novas notificações, 10 casos novos notificados de síndrome respiratória grave, não necessariamente Covid, e um total aí de 38 novas confirmações nessas 24 horas. São casos que tinham coletado exame nos últimos dias e os resultados saíram aí nessas 24 horas, totalizando 38 pessoas positivas. 177 novas notificações, então, ontem, somando tudo, atualizadas. Próximo. Então, essa nossa curva, nós colocamos ela por semana para que vocês verifiquem a progressão dela, essa curva bem acentuada nessas últimas semanas. A importância aí das pessoas verem que a doença está circulando, como a gente já falou em outras lives, que a positividade está aumentando, o número de suspeitas está aumentando. Então, com isso, nós estamos identificando bastante casos no nosso município e o principal é que essas pessoas que têm sintomas, elas fiquem em casa. Elas não saiam de forma alguma para fazer nada que seja ir ao supermercado, à farmácia, lugar nenhum. O único lugar que essa pessoa que tem sintoma pode sair é para ir para o serviço de saúde. O demais é para ficar em casa, ficando os 14 dias em monitoramento e em isolamento domiciliar, para que a gente realmente reduza o risco de transmissão para as outras pessoas. Próximo. Então, em relação aos internados, nós temos até agora acumulados, então, 1.168 pessoas que foram notificadas desde o primeiro caso de coronavírus. Não necessariamente que esses 1.068 são positivos, foram internados. Em 14 dias, nós temos aí 325 pessoas que internaram com a síndrome respiratória aguda grave, totalizando aí 28% desse total que foi notificado desde então. E ontem nós tínhamos 211 pessoas internadas, residentes aqui de São José do Rio Preto, 85 em UTI e 126 em enfermaria. Vocês podem notar que está aumentando o número de internações, certo? Conforme os pacientes vão entrando, a gente vai tendo as altas e vão entrando novas pessoas internadas. E esse número só está aumentando dos novos internados. Embora nós tenhamos aí várias altas nos últimos dias, só que as admissões foram maiores do que as altas. Então, isso é preocupante para nós. Em relação aos óbitos, como eu falei para vocês, nós estamos com 60 óbitos. Ontem nós divulgamos 56, então nós estamos com mais 4 óbitos. Desses 60 óbitos, 31 são do sexo feminino e 29 do sexo masculino. Vocês podem notar que a grande maioria, acima de 60 até 80, 90 anos, porém, vocês podem ver também que aumentou, de 50 a 59 anos, nós tivemos mais 2 óbitos, e aí totalizando 8, 3 óbitos de 40 a 49, 3 óbitos de 30 a 39 e um óbito de 20 a 29. Então, é importante aí que vocês observarem que o coronavírus está associado a vários óbitos nessas faixas etárias e que realmente leva aí a essa gravidade da doença quando o paciente interna. Então, é muito importante que a gente tome muito cuidado para não transmitir para as outras pessoas. Próximo.
Aqui são os óbitos por semana, né? Isso preocupa bastante, porque se vocês verem, nas primeiras semanas nós tivemos aí 4, 2, 5 óbitos por semana, já era muito até na semana 22. De repente, na semana 24, nós já tivemos 12 óbitos, 12 pessoas que morreram naquela semana, que foi a anterior, a que passou, e a semana passada nós tivemos 15 óbitos. E nesta semana, para vocês terem ideia, essa semana começou ontem, no domingo e segunda-feira. Em 2 dias, nós já tivemos 6 óbitos, 6 pessoas que morreram no domingo e na segunda-feira. Então, fico alerta que é muito importante aí nós tomarmos muito cuidado, porque é uma doença que tem evoluído com gravidade e aumentando essa letalidade, sim, no decorrer do tempo, porque quanto mais pessoas vão internando, há maior o risco de que essas pessoas que vão ficar, principalmente em UTI, tem um percentual aí que tem esse risco de evoluir para a morte. Então, é importante que a gente consiga aí reduzir ao máximo a transmissão. Então, é isso, né? Queria deixar esse alerta, que da mesma forma, eu acho que é para nós, um serviço de saúde, receber a notícia de mais um óbito da doença, desse aumento de casos, para a população também, isso deva até chocar um pouco, para que realmente veja que é uma doença que está fugindo de tudo que a gente já viveu. Já vivemos outras pandemias, vivemos a pandemia do H1N1 em 2009 e, apesar de ter sido uma doença que veio e foi importante, não teve a mesma proporção que está tendo agora o coronavírus. Obrigado, André, por essa atualização. E na esteira desse comentário que você fez, eu faço a pergunta do Rodrigo Carraro, da CBN. Ele registra que, infelizmente, festas, reuniões, aglomerações em estacionamentos de postos, por exemplo, estão sendo registrados, estão sendo vistos por moradores da cidade. Ele pergunta se as nossas medidas estão surtindo efeito ou se o comitê terá que fazer alguma coisa mais rígida, alguma medida mais enérgica contra isso. Olha, nesse momento o que a gente pede é que quem observar aglomerações, que na definição do decreto é o quê? 3 ou mais pessoas nesse ambiente que estejam fazendo alguma atividade, já é considerado uma aglomeração. Então, quem observar isso nessas situações, podem chamar a Guarda Municipal e acioná-las para que realmente faça o contato com essas aglomerações e faça a orientação e disperse essas pessoas que estão aglomerando em torno desses locais. Nós temos uma pergunta também da TV Tem, que pergunta como você e o comitê avaliam a evolução no número de casos que você acabou de mostrar e quais medidas serão tomadas pelo comitê para tentar segurar um pouco essa tendência de crescimento. Olha, o que a gente tem para dizer é que, assim, em relação às medidas que estão sendo adotadas, o comitê tem se reunido rotineiramente, avaliado todas as ações que a gente tem implementado, quanto à sua eficácia ou não, e o que a gente tem mais que lançar mão para reduzir essa transmissão. E, diante dos decretos, de todas as notas técnicas que nós temos soltado, a nossa avaliação é assim, que nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos regrando tudo que pode ser regrado, estamos orientando a população, estamos dando informação à população do que ela precisa, e aí a gente pede também a ajuda da população, sabendo que isso não é o ideal, que não é para fazer aglomeração, não é para fazer festas, esse tipo de situação na rua, em postos de gasolina, como foi citado, esse pessoal aí se reunindo nesses ambientes públicos, é importante realmente que as pessoas tenham essa conscientização e não façam. Em termos de normativa, de legislação, de organização da assistência para atender as pessoas, mesmo todas que forem acometidas, nós estamos fazendo isso. Então, a gente pede a colaboração da população para que esse sistema que nós organizamos dê conta depois, porque se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, como nós já falamos várias vezes, tem sim o risco da pessoa procurar um serviço, necessitar e aí não poder receber assistência por uma super aglomeração, uma superlotação desse serviço. Em relação à avaliação, a gente pensou, pensando em outras pandemias já vividas, nos últimos 100 anos já passamos por várias pandemias. A última foi em 2009, mas nunca nessa proporção que está sendo a do coronavírus. Ela está sendo um desafio para todos os países, para todos os municípios, porque a proporção dela, diante dos serviços de saúde, da assistência à saúde e também econômica, tem sido muito importante e nós precisamos, sim, tomar todas as medidas e estamos tentando fazer tudo da melhor forma possível, associando tanto a saúde quanto a economia, sabendo que os dois não podem parar.
Eu acho que nunca é demais a gente reforçar que a luta contra o coronavírus não é uma luta da saúde, dos profissionais do serviço público, é uma luta coletiva que todos nós podemos colaborar. Sim, não cabe só o serviço de saúde, é uma ação da população. O serviço de saúde ele tem a obrigatoriedade de organizar, de garantir essa assistência, mas de acordo de uma capacidade. Nós já avaliamos que tem uma capacidade que a gente pode absorver. E as medidas que a gente vai orientando para a população é essa. Então, a parte da população é ficar mais em casa, reduzir essa transmissão, para que conforme as pessoas vão se infectando aos poucos, a gente vá podendo dar assistência a todo mundo e garantir aí o maior número de sucesso na assistência das pessoas. Evitar o maior número de óbitos realmente é o nosso objetivo. Obrigado, Andréia, por mais esses esclarecimentos. Só gostaria de registrar que algumas perguntas não foram respondidas agora, porque foram encaminhadas às secretarias competentes. São perguntas que estão relacionadas a outros departamentos da Prefeitura. E assim nós concluímos mais essa transmissão ao vivo, desejando a todos uma ótima tarde e, por favor, fiquem em casa.